Compre Solar, Jundiaí, São Paulo, Always Solar, Brasília, Distrito Federal, Foresight, Porto Alegre. É bem diversificado, né? Goiânia. Olha aí o Djalma. Legal. Maravilha. Matheus, faz a gentileza. Coloca para gravar aí. Dia. Bom dia, bom dia, bom dia. Bora lá. Animado, com o café na mão já? Ah, café já foi, agora é parte 2. É isso aí. Isso aí. Vamos lá. Então, vamos lá. Hoje nós temos uma pauta extremamente importante. Acho que é o maior gargalo nas empresas, né? O decisor de tudo, que é o assunto vendas, e não somente vendas, mas dando uma ênfase no fechamento de negócios, na apresentação da proposta e fechamento, condução para a entrada do dinheiro no caixa, tá? Porque se a gente for falar de todo o ecossistema de vendas aqui, aí, cara, é assunto para uma semana. Então, eu acredito que o café, ele teve um propósito e ele está dando muito certo, que é atender, falar sobre pontos específicos em 1 hora e 20, e a gente vai somando, até a gente chegar aí num plano de 1 ano, e muita bagagem foi adquirida, muita troca de experiências, né? Não adianta a gente querer despejar tudo de uma vez só, é a mesma coisa um curso que tu compra aí com 10 horas, 15 horas, e tu vai absorver 10%, nem isso, né? Se quiser assistir tudo de uma vez só. E para quem está conhecendo a GZix agora, tem muitos novos, né, que todo dia conhecem a GZix, nós somos um facilitador, né? Acho que se eu puder apresentar a GZix em 30 segundos, eu digo assim, ó, que nós somos uma empresa facilitadora do integrador, não somente o projeto de homologação de micro e mini GD que nós temos como carro-chefe, mas nós ajudamos no dia a dia o integrador, na área comercial, na área estratégica e na área técnica para que ele consiga colocar dinheiro no bolso. Acho que isso é o maior desafio nosso, é encontrar formas de colocar o dinheiro no teu bolso, porque indiretamente a gente vai ganhar o nosso. E se nós pensarmos somente no nosso bolso, muita coisa pode dar errado, né? Então, nós fazemos, sim, projeto de homologação para todo o Brasil. Tem gente aqui, ó, de várias regiões do país, e com certeza tem mais, que ainda não colocou aqui no chat. Pode colocar o nome da sua empresa, a cidade, estado, e porque o Brasil é muito grande, temos várias regiões com muita particularidade, talvez algum insight ou outro sirva para alguma região. É importante a gente se conhecer melhor aqui, tá? Orlando, também quero pedir para que tu te apresente rapidamente aí, em 30 segundos. Show. Depois tu vai ter tempo para falar mais. Beleza, maravilha, maravilha. Bom dia, pessoal. Meu nome é Orlando José, sou um dos sócios aqui da AGD Place, que é o Marketplace, e estou aqui para contribuir sobre vendas. Para quem não me conhece, eu também dou treinamento de vendas, e espero que essa hora, né, que nós vamos estar juntos realmente seja uma hora que vocês possam fazer bastante anotações, tá? Pegar bastante insight. Esse é o meu grande objetivo. E, de certa forma, eu vou buscar mexer um pouquinho com vocês aqui. Vou fazer um pedido, inclusive. Abram a câmera de vocês. Não importa se está descabelado ou não está. Quem puder atender esse meu pedido, agradeço. É muito importante a gente ver vocês aqui também. E basicamente é isso, tá? Gustavo, toca aí, eu estou aí à tua disposição. Estou à disposição de todos, para quem quiser fazer pergunta depois. Está aí para contribuir. Maravilha. Maravilha. Obrigado, Orlando. Pessoal, eu quero pontuar algumas coisas que a gente percebe no dia a dia aqui na GZix. A gente atende uma série de integradores e tem algumas coisas que começam a repetir muito, a gente coloca em pauta no café, tá? Aqui nessa 1 hora a gente vai falar sobre
financiamentos, sobre fechamentos, sobre capital próprio. Eu quero abordar principalmente nessa primeira parte, a parte financeira da coisa, tá? E numa segunda parte eu vou passar o bastão para o Orlando. O Orlando é um consultor de vendas nato, cara que se moldou a esse ramo de consultoria de vendas. Então, não somente no solar, como ele nasceu no solar, na parte de vendas praticamente, né, por muitos anos, mas agora ele também tem vários braços de consultoria para outros segmentos do setor também, né, para imobiliário, para prestadores de serviço autônomos no geral. Então, assim, já está sendo feito muita consultoria e validado. Tem muitos casos de sucesso validados na teoria que o Orlando criou em cima das literaturas e do conhecimento prático, que é isso que mais importa, não somente o livro, mas colocar a valer na prática e trabalhar isso para melhorar cada dia. Tá? Então, ele vai tocar muito a parte de proposta e fechamento, muitos insights. Trago mais exemplos hoje de um novo case de sucesso. Olha aí. Na prática. Gente, sério, pegue, por favor, papel e caneta, deixa a mão, ou anote no bloco de notas do celular, tá? Primeira coisa que eu tenho visto muito, e é um erro muito sério, quando nós temos a taxa de juros nas alturas como agora, a Selic é quase 15%. Amanhã, se eu não me engano, é a reunião do Copom, que certamente vai decidir mais um aumento de uns 0,25%, tá? E lá em 2015, eu lembro, quando eu entrei no setor, teve o impeachment da Dilma, e por uns 2 anos, quer dizer, já vinha subindo a Selic, 2014, e até lá por 2016, também estava nesse patamar. E eu, ali, me vendo num cenário de projetista, mas lá na frente, vislumbrando, quem sabe, ser um integrador. Isso aconteceu em 2016. E aí, eu, engenheiro eletricista, tendo que vender. Caramba, agora vou ter que botar o pão e leite na mesa. Com as minhas mãos, com o meu conhecimento. E aí foi a busca de conhecimento sobre vendas. E como tirar o dinheiro do bolso, sabendo que o dinheiro está no bolso dele. Muito do brasileiro, ele gosta de uma renda fixa. Isso é tradicional. Ele gosta de ramo imobiliário, terrenos, fazendas, casas, apartamentos, salas comerciais, lojas, e esse é o mercado brasileiro. Consórcios, tá? Isso é normal. A gente tem que entender que eu não posso, em vendas, ir contra uma ideia do cliente. Muitas vezes a gente está vendendo para pessoas numa faixa etária de 35, 65, 70 anos. São pessoas maduras já e que conhecem, muitas vezes, um pouco da nossa economia, do ciclo da nossa economia. Então, quando a gente tem uma taxa de juros elevada, primeiro ponto, anote aí, na minha proposta, eu não posso, ou melhor, eu não devo colocar os juros que está embutido no financiamento. Vocês já perceberam que quando você vai comprar um veículo parcelado e a taxa de juros está elevada, eles não colocam isso. Eles te dão o valor da parcela e a quantidade de parcelas. E aí, o cliente normalmente diz o seguinte: nossa, mas essa parcela de R$700 não cabe no meu bolso. Então, o que normalmente o vendedor de veículos diz? Não, só um pouquinho. Então, vamos fazer o seguinte. Se eu conseguir baixar essa parcela, estamos fechados? Para qual patamar fica bom para ti? 450, tá legal. E aí o cara vai lá, ele faz a primeira coisa, como é que se diz? Ele tem o braço do Santander, por exemplo, né? A loja tem um convênio, tem a parceria com o Santander. Ele tem uma comissão ali dentro. Primeira coisa, ele começa a negociação com 10% na taxa máxima que ele tem da comissão.
E aí ele trabalha, ele baixa aquilo ali, dá uma esfichadinha no prazo, ou seja, chegou nos 450, negócio fechado. O brasileiro, gente, e aqui não é enganar, não. Eu não tenho que falar tudo na proposta. Eu tenho que entender como é que é o mercado. Se eu estou num cenário de taxa de juros nas alturas, como é que eu vou dizer que o financiamento é 2,5% ao mês de juros? E a gente sabe que o negócio vai se pagar. Só que na psicologia, o cara vai bloquear na hora, se eu colocar isso. Então, tira os juros, valor da parcela e quantidade de parcelas, tá? Eu estou falando que antes antes desse café, ou melhor, há um mês e meio atrás, quando eu senti em várias propostas de vocês, consta isso, os juros do financiamento, que normalmente vem a simulação do banco e ali fala dos juros. Aí, gente, eu preciso abordar isso. E eu falei com o Thiago, que é dono de lojas de veículos aqui em Canoas. Cara, como é que tu apresenta isso para o teu cliente nesse cenário da economia? É isso aí mesmo. Não, meu time de vendas não fala em juros. Ele trabalha a quantidade de parcelas para casar o valor que o cliente pode pagar mensalmente. Ponto, tá resolvido. Minha Casa Minha Vida, normalmente vai acontecer o seguinte, o cara vai comprar um apartamento. Quanto que cabe no meu bolso? Uma parcela de 500 cabe. O vendedor vai atrás da quantidade de parcela. Ele vai dar um jeito. Em Gustavo, tem uma consideração que é importante fazer também, que é a seguinte: ele tem uma economia, né, atrelada a essa compra. Não é a mesma coisa que comprar um carro, que ele vai ter só ele adquiriu bem, mas ele vai ter ainda mais despesa com o carro, porque tem coisa, mas no fotovoltaico ele tem uma economia, então às vezes as pessoas nem falam da economia que ele está tendo. Isso é um erro gravíssimo, né? Sim, sim. E aí... Mas deixa só... Gustavo, só deixa eu pegar o gancho ali da menina ali. Tá com o Gesi, que esqueci teu nome agora. A Dayana. A parcela mensal de energia paga pelo cliente, ela deve ser colocada, né? Isso eu já fiz na época que eu era integrador, tá? Como um juro que ele está pagando mensalmente, só que esse juro nunca termina. Eu também sempre usava uma expressão na época que essa parcela é uma dívida ativa para sempre. Se eu não consigo reduzir, uma coisa é certa, todos os meses eu tenho essa fatura para pagar. Vitalícia, para o resto da vida. Então, assim, a questão do vender, né, a gente está aqui tratando especificamente agora dos juros altos, né, de apresentar parcela, esconder o juro, que não está errado, tá? A grande maioria, revenda de veículos, uma Magazine Luiza da vida, essas lojas não falam de juros, elas falam de parcela, e elas não falam nem do valor final, quanto que é a parcela, o número de parcela. Mas quando o cliente entende o contexto do quanto que ele paga de juros, né, coloca nesse cenário, por ano, em 5 anos, ele diz, poxa, mas espera aí, se ele está, sei lá, tem uma fatura de R$1.000, e se o juro for do banco lá for 2%, é como se ele tivesse emprestado R$50 mil, que é 2%. Se fosse 1%, seria R$100 mil, mas vamos lá, 2%, R$50 mil. Mas só que aí, se tu fizer uma pergunta para ele, tu tem hoje R$50 mil emprestado? Não tenho, digamos assim. Mas espera aí, mas tu está pagando juros sobre esse valor e tu está confortável com ele porque isso já virou uma rotina. Já é um hábito tu olhar todos os meses para uma fatura para pagar. E essa fatura, tu só continua pagando se tu não tiver a consciência do rombo que isso vai dar aí no final de um ano, no final de 5 anos. Então, saber apresentar esse cenário, esse contexto, coloca vocês numa outra posição de negociar. Perfeito. Depois eu continuo, Gustavo. Toca aí. Mas é criar esse contexto e saber fazer ele entender. Perfeito. Não é vocês. Exatamente. Vocês já sabem.
E olha o que cliente precisa despertar. Perfeito. E olha o que a Diane colocou aqui, ó. O cliente quer sempre se dar bem, tá? Ele tem que sentir que ele está saindo ganhando no negócio. Sobre isso tá? eu vou falar depois ainda. E aí, outro dia, olha aqui, ó. Eu nem tive tempo de passar limpo, tá? Tá no rascunho, mas é poucas informações e eu posso citar aqui para você, e você tá com papel e caneta na mão, você vai anotar. Tava conversando com a Dayana outro dia, como é que a gente pode mostrar para o integrador que ele tem que mostrar para o cliente final, para aquele cliente que é mais conservador, ele tem aplicações, renda fixa, o cara é apaixonado por renda fixa, ele não quer botar a mão naquela renda fixa para fazer o negócio da energia solar. Só que com o patamar que está hoje de Selic, ele está ganhando ali numa LCA, LCI, um CDB, uns 110% CDI, Tesouro Selic, está ganhando ali 1%, 0,9%, 0,95%, tá? Nessa faixa aí, líquido, tá? Só que acontece, se eu pegar um sistema de 6 kWp, um inversorzinho de 5, uma média de mercado, me corrija se eu estiver errado, tá? A gente não vende sistema fotovoltaico, pode ser que eu esteja falando em números aqui, talvez um pouco fora. R$16.900, 15.500, nessa faixa, um sistema de 6 kWp, tá? Para uma geração média aí de uns 600 kWh mês, tá? E aí ele tem uma ligação bifásica, vai continuar pagando ali com as taxas e tal, em torno de R$100, R$120. O que anotamos aqui também? Então, quer dizer que ele vai ter uma economia média de uns R$440. Tá? Gente, essa economia frente ao valor do investimento dá algo em torno de 2,5%. 2,5%. Matemática simples de padaria que tu faz na frente do cliente. Calculadora de 7 dígitos do celular. Tá? E aí, eu pego um financiamento de... Vamos lá que o cara bata em cima da taxa de juros. O cara bata em cima da taxa. Taxa de 2,5%. Ou seja, ele saiu no 0 a 0. Está perdendo tempo em fazer o negócio. Ah, mas eu não quero pegar financiamento. Eu vou, então, sangrar uma parte da minha renda fixa. Eu vou abrir mão de 1%, mas eu estou ganhando 1,5%. Eu estou ganhando toda essa diferença. E aí, tem que entender o seguinte, não é todo mundo que sabe de investimentos, e também esse é um outro ponto. Investimentos, anote aí. Gustavo vai falar de investimentos. Eu não posso entrar nesse assunto como autoridade se eu não domino, porque são poucas pessoas no Brasil, eu vou exagerar aqui, tá? 5% da sociedade. Deve ser em torno de 3%, que é uns 3% que investe em bolsa. Que o cara conhece o negócio, ele sabe quais são os ativos financeiros, o cara investe, ele conhece, tá? Então, eu não posso entrar num jogo sem saber jogar. Como é que eu vou falar de investimentos para ele se eu não estou confortável para isso? Uma renda fixa até vai. Um ativo financeiro ali variável já tem que saber se você está dominando para entrar. Mas, o que eu tenho para te dizer? Se a cada 100 propostas que eu vou apresentar, apenas 5 domina de investimentos, será que eu vou bater muito forte nisso? Ou será que eu vou trabalhar numa grande massa que é o valor da parcela e prazo de pagamento? Então, eu tenho que entender, o meu time comercial, ele tem que saber se ele vai entrar nessa briga de investimentos, se ele vai bater nisso, aí ele tem que conhecer o cliente. Poxa, esse cliente eu sei que o cara manja de consórcio, o cara investe em bolsa. Não, esse daqui, esse senhorzinho aqui, o negócio dele é CDB. O negócio dele é renda fixa, é poupança. Ele nem em CDB vai, é poupança. Então, eu tenho que conhecer a linguagem, eu tenho que ter o feeling da venda. Quem é o meu cliente? E aí vai na base do negócio de vendas. Entender do cliente, fazer o relacionamento com o cliente. E outra, credibilidade.
Então, além de eu fazer um relacionamento, que ali eu vou passar a conhecer melhor, eu passar credibilidade no discurso, tá? Então, ouvir o cliente, aquele 80% que eu tenho que ouvir e apenas 20% que eu falo, naqueles 20% eu vou agregar muito valor nisso tudo que eu estou falando aqui. Mas eu tenho que ouvir aqueles 80% para entender qual é o perfil desse cidadão. Muitas vezes é a esposa que está travando, porque a esposa é que lida com as finanças. E às vezes na pessoa física e na jurídica. É a esposa que está lá no financeiro, velho. Tá, mas ela não está na apresentação. Ferrou. Tá falando em vão. Tá? Então, o Orlando até pode falar sobre isso depois. Quando você está para ir para uma apresentação, você marcou, já tem que saber quem é o tomador de... Se você gostar dessa proposta, se você gostou da entrega que a gente está levando, quem mais da tua empresa ou quem mais da tua residência gostaria de participar da decisão de compra da usina? A forma como se fala. Ah, minha esposa gostaria, ela que manda no dinheiro aqui na empresa. Ela que manda no dinheiro aqui. E quando é que ela está aí disponível? Hoje, tal horário, ou amanhã, tal horário, ela teria disponibilidade? Aí você vai para o agendamento com os dois. E às vezes é o sócio da empresa. O cara está viajando. E aí você está aflito, está ansioso, querendo apresentar hoje a proposta de valor. Não é hoje que tu vai fechar. Calma, paciência. Entendeu? Então, são esses dois grandes pontos que eu coloquei, tá? Que estão derrubando muitas vendas de vocês. E passando despercebido muitas vezes. Uma é apresentando taxa de juros e valor final de pagamento da usina através de financiamento. Outra é não mostrar o ganho que se tem deixando de pagar essa conta, que é um grande investimento, mas tem que mostrar, não é aquele payback grande, bonitão, com gráfico, é o papel de pão de padaria, é o rabisquinho na mão, na frente do cliente, porque na cabeça dele, o cara de 45, 50, 60 anos, ele faz de cabeça, muitas vezes faz de cabeça. Ele sabe quanto que ele tem no banco e quanto que traz por mês de retorno. Se ele tem aqui 20 mil reais aplicado, ele sabe quanto está dando de retorno. Está dando 200 reais hoje para 20 mil. Olha, Gustavo, deixa eu só pegar um gatilho para colocar um caso real que aconteceu comigo. Quando tu fala em papel de pão, tá? Uhum. Em 2017, 2018 eu parei de vender energia como integrador, né? Energia solar como integrador. Mas no finalzinho de 2017, eu tinha uma proposta comercial com 12 páginas. Olha só, 12. Hoje jamais faria isso. Eu perdi um orçamento para um rapaz chamado Marcos. E a proposta dele tinha 2 páginas. E me deixou pé da vida. Eu disse assim, o cara ia atender de chinelo. O cara eu chamava ele de chinelão, porque ele vivia de chinelo. E eu sempre me considerei, eu estudo para isso, eu leio para isso, olha aqui, livro, tudo quanto é coisa, tudo quanto é canto tem livro. E eu leio, tenho o hábito de ler sobre pessoas, sobre mentalidade, sobre psicologia humana, sobre vendas, sobre gestão. É algo que eu faço diariamente. E eu perdi para, entre aspas, um chinelão, super gente boa, meu amigo hoje. Eu voltei lá no cliente, e aí é uma dica poderosa para vocês. Quando vocês perdem uma venda, voltem lá no cliente, ou no mínimo a ligação, e perguntem o que faltou. E eu fiz isso. Aí um senhorzinho, muita gente boa, falou assim, Orlando, tu é muito querido, Orlando. Tu me explicou tudo sobre energia solar. E disse, tá, mas por que tu fechou comigo? Professor! Aí o que ele falou? Orlando, tu veio com essa proposta linda, maravilhosa, que ele tinha minha proposta ainda.
Só que aí o Marcos veio com isso aqui, ó, com 2 paginazinhas. Ele conseguiu fazer eu entender melhor do que tu, porque tu me deu uma aula. Eu fui, assim, muito além do que só apresentar uma proposta comercial. E eu fiquei na dúvida. Aí, logo depois, no outro dia, chega o Marcos e fala, tá aqui o preço, tá aqui o produto, porque de energia solar eu já sabia, porque tu me ensinou. O financiamento ficou ligeiramente melhor, e ele falou o seguinte, eu vou levar essa proposta lá no banco, lá, porque ele já tinha captado quem era o gerente do banco. E eu já estou indo lá, porque eu já falei com o gerente, ele falou que era para só trazer a proposta aqui. Ah, então vai lá, se o gerente aprovar, tá fechado. Ele nem lembrou mais do Orlando, sabe por quê? Porque o Marcos, ele vendeu simplesmente a parcela, aquilo que o Gustavo estava falando até agora, vendeu só a parcela, não falou taxa de juros, e falou para ele que já estava aprovado lá no banco, só precisa lá levar a proposta, e ele está saindo ali para ir lá no... De dentro da agência, o gerente do banco ligou para o senhorzinho lá, eu não lembro mais o nome dele agora, mas do vendedor eu lembro. Que eu fiquei... E ele disse assim, não, mas se for assim, pode rodar ali, porque daí já monta o contrato, a gente já assina e já vai fazer o negócio. Eu já contei essa história várias vezes, de tanto que eu fiquei pé da vida, mas eu aprendi. E quando ele me falou isso, a minha proposta de 12 páginas, ela voltou para 6, é praticamente a proposta que está lá na GD Place. Eu tirei payback gigantesco, eu tirei um monte de informação desnecessária que confundia a cabeça do cliente. Então, tomem cuidado, tenho certeza que deve ter vendedor que gosta de confundir a cabeça do cliente. Estejam preparados para esclarecer, busquem entender o perfil do cliente, tá? Estudem, eu vou ter algumas aulas que a gente pode até fazer junto do Gustavo, sobre como entender a personalidade da pessoa, por exemplo, de um DISC, tá? Se ele é dominante, influente, estável, conforme, tá? Então, assim, é muito importante, para cada um, é um tipo de venda diferente, tá? Só que aí, se a gente entrar nessa seara, a gente não fica só uma hora aqui, não. Sim, não, aí é uma semana mesmo. Outro dia, mas assim, ó, tomem bastante cuidado. Eu fiz questão de interromper o Gustavo para trazer isso, porque sejam específicos, entendam qual é a grande dor do cliente, foquem nessa dor e criem um cenário. Eu gosto muito dessa expressão, onde que o cliente entenda os grandes benefícios. Não é ir direto ao ponto. Vendedor que foca demais no produto, no preço, no financiamento, não vai vender. Crie um cenário, conquiste o cliente, entendam qual é o perfil dele e aí sim, depois vocês vão entender qual é o modelo de compra dele. Tem cliente que compra rápido, tem cliente que compra depois de 2, 3 conversas. Tudo isso importa no dia a dia de vendas aí. Tá? E eu podia também somar nessa conversa, né, Orlando? Olha o que era importante para o cliente, a facilidade de alguém resolver para ele. Era isso. Então, às vezes, ontem meu filho me perguntou, meu filho tem 20 anos e está entrando no mercado de trabalho. E ele disse, mãe, eu quero ser vendedor, que nem tu. Eu sou vendedora há 25 anos, o que eu vou dizer para esse rapaz, né? Disse, tá bom, meu filho, vai lá. Tu tem 2, o pai dele também é um grande vendedor. Tu tem 2 caras dentro de casa, só olhar para as pessoas. Ele falou, o que tu faz para vender, mãe? Como que tu faz tão fácil assim e tal? E aí eu perguntei, eu vou te dizer qual é a minha coisa, porque depois de muitos anos eu descobri, genuinamente eu quero ajudar aquela pessoa. Genuinamente. Então eu paro, eu escuto, o Gustavo disse que eu faço psicologia com os clientes aqui. Eu vejo às vezes a Dayana é mais vendedora, às vezes ela é mais psicóloga. É das minhas. Olha só, eu estudei muito sobre vendas. Hoje, a grande maioria dos meus livros que eu estudo, que eu gosto muito de ler, é sobre psicologia humana. O que move as pessoas? O que, de fato, cria desejo nelas? O que faz essas pessoas partirem para a ação? É entender da cabeça das pessoas. As pessoas compram pelos seus próprios motivos, não pelos motivos do vendedor. Nunca esqueçam disso, anotem isso. Se vocês forem comprar qualquer coisa, se colocam no lugar do cliente, vocês vão comprar se aquilo realmente interessa a vocês. Não é porque o vendedor foi tão bom assim.
O vendedor precisa saber conduzir muito bem uma conversa, uma negociação. Um bom vendedor, ele é um excelente negociador. Bom vendedor dá pouquíssimo desconto e, se dá, ele está vinculado a quê? Ao fechamento. Nunca deem desconto. Nunca. Cliente pediu desconto, a pergunta-chave é: se você está me pedindo desconto, é sinal que nós estamos falando de uma reta final de fechamento. Ao dar um desconto aqui para ti, esse negócio tem de 0 a 10, quais são as chances de nós fecharmos esse negócio? Vocês precisam ser excelentes negociadores, saber fazer concessão. Um desconto é uma concessão, é um aval para o fechamento. Se vocês derem desconto sem aval de fechamento, vocês vão esquentar o lead para o concorrente. O próximo fechar. Para o próximo fechar. Assim como eu esquentei o lead lá no Marcos. Eu fiquei louco da vida aquela vez. Fiquei. E pode romper ali a negociação, né? Porque pode falar alguma coisa sem entender exatamente como ele quer comprar. Você não fez algumas perguntas para entender isso, como o Orlando colocou agora. E aí você pode romper ali, pode encerrar o assunto, inclusive, e o próximo que chegar vai fechar, porque ele já tem bastante informação. A Ruth colocou uma informação importante aqui no chat, tá? Sobre as instituições financeiras, por conta dos tempos aí com a LGPD. O Orlando também comentou sobre isso, que o Marcos aqui, ele já tinha um relacionamento no banco, já sabia quanto que ele ia pagar, já sabia se estava liberado ali o score deles, como é que estava, o crédito dele. Então, o que eu percebo no dia a dia do pessoal que está vendendo assim, ó, 15, 20, 25 sistemas mês, clientes nossos aqui. Às vezes, muitas vezes, pessoas com uma empresa enxuta, poucas pessoas na empresa e vendendo muito, tipo um sistema por dia. A máquina girando muito bem. Até anotei. DP financeira, Sol Fácil, são duas. Tem a plataforma do Sicredi também, eu acredito que ainda tenha, tá? Santander também. O pessoal já faz simulação com o CPF do cliente ali e já sai. Pré-aprovado. Um aprovado ali na largada de 50 mil, 60 mil, uma coisa assim, onde tu não precisa nem alienar imóvel, valor financeiro, veículo. Então, tu já leva para o teu cliente uma liberação, parcelas e valor de parcela, entendeu? Posso contribuir? Posso contribuir? Essa aí é pãozinho quente, tá? Não sei se vocês usam, eu não conheço todos os nossos parceiros, né, da GD Place. Na GD Place, vocês vão ter lá vários bancos lá que vocês vão poder liberar ou não, tá? Já sai na proposta lá tudo certinho, o valor da parcela. O legal é o seguinte, vocês vão ter uma noção base, né, digamos assim, da taxa de juros do BV, do Santander, do Sol Fácil e de outros bancos. O que ocorre? Vocês não precisam rodar aquela parcela exatamente já com o CPF daquela pessoa, já de cara. Para mim, isso nem soaria tão bem, pegando aqui o exemplo, a questão da Ruth aqui, tá? Mesmo que a taxa de juros, a parcela fique um pouquinho maior, isso é bom para vocês, tá? Bom em que sentido? Quando vocês forem, com a autorização do cliente, rodar o financiamento, se a parcela der menor, tu já vai lá assim, ó, conseguir uma parcela menor para nós fecharmos hoje. Eu cheguei para... Cara, aí pode até contar uma historinha bonita lá para eles. Mas só que eu preciso fechar isso hoje. Põe urgência, o cara vai querer levar a parcela mais em conta. Então, assim, a gente precisa saber conduzir essa negociação nesse sentido. Sobre LGPD, tá? Ela não proíbe de tu ir lá falar com o gerente. Ela não proíbe. O que a LGPD proíbe? Pegar os dados do cliente e ficar indo de banco em banco. Sem a autorização dele, né? Sem o consentimento dele. Sem o consentimento dele. Aí tu pode se ferrar. Mas se tu ir lá ter uma conversa com o gerente, algo do gênero, e o gerente diz, porque eles vão pegar o CPF da pessoa em 1 minuto, menos de 1 minuto, eles vão saber qual é o score dessa pessoa.
Só que aí tem uma coisa muito importante que as pessoas têm desconhecimento, que é o quê? Quando, eu tenho um score bom, digamos, 1000 de 1000, mas eu tenho, por exemplo, segundo a lei, né, eu posso comprometer 30% da minha receita para financiamentos, para parcela de financiamento. Então, se eu ganho 10 mil, até 3 mil de financiamento. Meu score tá bom, pago em dia, tudo certinho. Aí eu vou fazer um outro financiamento de R$1.000, não vai passar. Porque o banco vai chegar, ele ganha 10. Ele já está com 3 comprometido, ele tem 7 para viver. Se eu tiro mais 1.000, ele vai ter 6 para viver. Será que ele está organizado para isso ou de repente ele não vai me pagar? Naquele financiamento, o score, mesmo o score bom, não vai passar. Perfeito. Entendeu? E aí tem outras questões. Às vezes o cliente ganha 10 mil, não tem nem financiamento, mas o histórico dele, ele atrasou muito o financiamento, ele deixou de pagar. Talvez o score dele, mesmo sendo um cliente com boa renda, sem financiamento, mas o score dele está lá embaixo. De repente o banco vai olhar. Cara, eu poderia, se ele fosse cliente bom, botar uma taxa de 1,5 para ele, mas como ele é um cliente de risco, automaticamente vai para um 2,5, 3. Talvez ele não vai gostar da parcela, mas o histórico dele é que condicionou isso, tá? Perfeito. É mais ou menos assim que funciona o olhar do banco, tá? Então, muitas vezes os clientes são bons, têm um score fenomenal, só que eles têm um endividamento, que também é negativo para um novo financiamento, tá? Tá, Então, e outra... em 6 meses, de repente, não mude tudo, ou até menos, ou um pouquinho mais, tá? Então, tomem bastante atenção nesse sentido aí, beleza? Só para contribuir. Perfeito. Bem colocado. E outra coisa que eu tinha esquecido quando eu falei lá do exemplo da loja de veículos, né? Ele também trabalha com cartão de crédito, tá? Aqui na Gisix também, para quem contrata os pacotes mensais, pacote, né? Que o integrador vai mandando os projetos em até 6 meses, então ele contrata, ele pode também receber o link para pagamento parcelado, tá? Então, você também, eu não recebo o meu cliente aqui na loja, eu não tenho como passar o cartão de crédito. Tem valores aqui que os clientes fariam questão de pagar no cartão de crédito, porque o cara ganha muitas milhas, o cara ganha pontos, o cara ganha cashback em dinheiro, o cara usa para viajar. Então, a gente tem que sentir quem é o cliente. Tem que ter solução também, né? Tem que gerar solução. Tu tem solução de banco, você é um agente autorizado, que essa é a palavra que eu tinha esquecido. Agente autorizado, você tem que ser agente autorizado de alguns bancos. Talvez lá a BV Financeira tem, a Solfácil tem, o Santander tem, e aí você tem a tua comissão como agente autorizado. Então, o que o cara da loja de veículos me disse, Gustavo? Aqui a gente parte da maior margem de comissão do agente autorizado. Se é 10%, é 10%. Aí o cara vem chorar. Primeira coisa, eu trabalho a margem, mas naquilo que o Orlando falou, ele já tinha me comentado lá, o Thiago da Veículos. Tem que ter uma concessão. Tem que ter uma condição de fechamento. Se eu conseguir baixar essa parcela, estamos fechados? Qual é a pontuação de 0 a 10 que a gente teria chances, então, de fechar esse grande negócio aqui? Legal, é 9. Aí tu vai atrás, aí tu mexe na comissão do agente autorizado, você sobe um pouquinho a quantidade de parcelas, você vai chegar no valor da parcela, deu o brick fechado. Manda o link pro cara, o cara é de outra cidade, ele não vai ali na tua loja, tu trabalha de home office, que seja, ele não vai ali para passar o cartão na maquininha. Manda o link do banco. A Gisix tem o link também, para quem quer ter os pacotes, paga através do link parcelado, entendeu? É tudo fácil hoje em dia, é só a gente buscar informação, tá? Orlando, já são 40 minutos, nós temos aí mais uns 20, 30 minutos para falar. Eu gostaria agora de que tu falasse mais sobre a venda mesmo, daquele momento, não do SDR lá fazendo atendimento, qualificação, lá no início, não precisa focar naquilo ali,
Mas, assim, onde eu vejo muito problema é quando o integrador, ele envia uma proposta pelo WhatsApp, tá? A partir deste momento que ele sentou com o cliente olho no olho para apresentar a proposta, ou ele enviou a proposta online, até o fechamento, tá certo? Eu sentei com ele agora para apresentar. Como é que eu vou conduzir isso até chegar na canetada? Lembra da caneta? De mostrar a caneta lá e... Então, passa insights para essa galera aqui, que estão de parabéns, tá? Pelo horário. A gente colocou esse horário estratégico, que é justamente para entrar na live aqui, quem realmente tem interesse em mexer o ponteiro da empresa, tá? Tem uma base gigante na GZix aqui de clientes, de parceiros, a gente coloca nos stories, veicula via lista de transmissão no WhatsApp, convida todo dia, e nós estamos aqui em torno de 25 pessoas, tá? Então, para você ver que são poucos que querem mexer o ponteiro. Então, vocês estão de parabéns. Sempre vai ser parabéns, assim, tá? Fica à vontade, Orlando, vai colocando os pontos aí. E se eu ver que tem... Dayana, tu também. A Dayana, gente, ela é aqui, a capitã aqui do setor comercial da GZix. Então, ela fala com o integrador todo dia. São muitos. E ela vai ter aqui... Dayana, fica à vontade de interromper o Orlando também. Eu também vou interromper ele. Vou levantar a mãozinha aqui, tá? Para não incomodar. Mas traz... dentro da fala dele, se vier algum insight que está acontecendo no teu atendimento, que a dor do integrador, interrompe aqui e traz esse caso. Tá. Vai lá, Orlando. Gustavo, só complementando uma fala tua, tá? Tu falou ali no teu gatilho ali que se o cliente responder de 0 a 10, uma nota 9, se ele responder 7, 8 ou 9, tem uma pergunta-chave já na sequência. Um bom vendedor tem que ser um excelente perguntador. Se ele respondeu 9, perfeito, estamos quase lá. O que é que está faltando nesse momento para partirmos para o 10? E fica calado. Muitas vezes o vendedor ele precisa fazer a pergunta e calar. Muitas vezes, não, a grande maioria. Dar o espaço de tempo do cliente falar. E muitas vezes ele pode até gaguejar. Ah, por que falta isso? Porque... Tá, eu resolvendo isso, uma parcela, eu te entregando dentro do prazo certinho. Aí, logicamente, com a resposta do cliente, tu vai seguir essa negociação. Então, essa é uma estratégia poderosa que vocês devem usar, tá? Outra questão muito importante, assim, ó. Eu não tenho nada anotado aqui, tá? Não vou compartilhar a tela, eu quero conversar com vocês, vou pedir mais uma vez. Quem puder, abre a câmera, tá? Eu gosto de ver vocês aí. Quando a gente fala em vendas, tá? Em alta performance em vendas, nós temos que pensar um pouquinho além do trivial, do normal, do cotidiano, assim, da mentalidade dos vendedores. Porque se a gente for analisar pessoas que vendem, de fato, em alta performance, tá? A primeira coisa que eles devem aprender a fazer, ir rápido e muito bem, é qualificar a pessoa com quem você está conversando. Quem ela é, o que ela realmente deseja, qual é a grande dor, tá? Se ela está no momento de compra atual, se ela é o decisor, se não é o decisor. São pequenas questões, são pequenos detalhes que vão fazer com que tenha uma somatória, né, de pequenos fatores que vai te ajudar na condução, em saber como conduzir essa negociação. Imagina que tu se fosse um Uber agora. O Uber, que se preza, ele vai ter o quê? Todos eles têm um celular ali com um mapa, correto? Por que ele não está afim de rodar por ruas que ele não precisaria rodar? Ele está afim de rodar por uma rua que pode estar interditada, mas ele não sabia. Então, o Google Maps, o Waze, não importa o que seja, mas ele vai seguir uma trajetória, um mapa, né? Aí sim com a ajuda de satélites, para ter uma rota mais curta,
mais efetiva, assertiva, menos onerosa. Ele quer ganhar tempo e dinheiro. O vendedor, na qualificação, é mais ou menos aquele celular, aquele GPS que está ali. Ele precisa ter essa cabeça de qualificar para diminuir a resistência do cliente. Eu preciso ser rápido, prático, eficiente, eu preciso ser objetivo. Só que eu não consigo isso da noite para o dia. Eu tenho notado aqui, tá, algumas frases, né, de resumos que eu tenho de livros que eu mesmo faço, tá? Quando eu tomo, né, a iniciativa sempre de ler um livro, eu sempre falo, eu uso a expressão ler o livro, mas eu não leio, eu estudo o livro. De que forma? Eu faço os meus resumos. Por exemplo, o livro aqui, ó, Salomão, o homem mais rico que já existiu. Alguém leu? Não. Tá. livro... Estou lendo. Tu tá lendo ele? Esse livro não fala de dinheiro, mas é o homem mais rico que existiu. Como é que o homem mais rico que já existiu na face da Terra, né? Segundo a história, nasceu em 974 a.C., se tornou rei lá de Israel com 12 anos, não fala de dinheiro se ele foi o homem mais rico. Ele fala única e exclusivamente de princípios. O que deve se fazer, o que não se deve fazer, o que é correto fazer, o que te traz autoridade, o que aumenta o teu nível de conhecimento, como ser uma pessoa com maior persuasão, e a consequência de tudo isso é ganhar mais dinheiro. Por que eu estou citando esse exemplo? Quando a gente fala de um bom vendedor, e quando eu abro para muitas perguntas, técnicas de fechamento, a galera quer saber técnica de fechamento. Tanto que é um dos temas mais pesquisados na internet sobre vendas. Técnicas de fechamento. No YouTube, no Google, no Instagram, em qualquer lugar que vocês forem procurar, técnicas de fechamento é um dos temas mais procurados. Por que eu estou levantando essa questão? As técnicas de fechamento, elas vão ter importância em apenas um único momento. Quando vocês conseguirem mapear o cliente, eu chamo de criar um mapa mental do cliente, tudo aquilo que eu falei antes, de qualificar ele, de entender o que realmente importa, tá? Então, assim, anotem isso, tá? Porque é isso que um bom vendedor faz na prática. Então, a técnica de fechamento, ela vai ser importante quando tu tens o mapa mental do cliente. Por quê? Tu vais usar outra questão fundamental, que são os gatilhos mentais. Aí, gatilhos mentais é outro tema muito pesquisado. E o que é um gatilho mental? Quando eu faço alguma fala, alguma pergunta, principalmente perguntas, tá? Gatilhos mentais são mais poderosos com perguntas, tá? Só que esse gatilho mental eu preciso fazer relacionado a algo que tem valor para quem? Para o cliente, não é para o vendedor. O vendedor sempre deve estar em segundo plano na negociação. A peça central, a peça-chave é o cliente. É ele que vai botar o dinheiro, vai pegar o dinheiro lá da conta dele, vai transferir, vai assinar o cheque, vai passar cartão. É o cliente. Então, se tu não conseguiu mapear esse cliente, entender qual é a grande dor dele, aquilo que realmente importa, aquilo que ele realmente quer resolver, como é que tu vai criar um gatilho mental poderoso que faça ele, por conclusão própria, chegar na conclusão: preciso comprar a minha energia solar. Gatilhos assim que eu sempre utilizava como integrador, e muitos daqueles que já treinaram comigo, contrataram treinamentos e venda, mentoria, eu lembro de alguns de cabeça aqui. Um eu já falei sobre ter a dívida vitalícia. Mas aí tem um outro ponto. Eu vou pegar e vou citar alguns exemplos e a maneira que eu considero a correta. Não é que você talvez seja a melhor maneira, né? Eu não sou tão não quero também ser arrogante e dizer assim, essa aqui é a maneira 100% correta. Sempre tem como melhorar. Mas se eu falar de uma maneira natural,
para o meu cliente, ó, mais ou menos assim, se a gente parar para analisar, essa tua fatura é uma dívida vitalícia. Ele pode até concordar. Não, pode ser. Ele concordou, mas não doeu. Ele concordou, mas não doeu. Tem que fazer doer. Como é que eu sugiro vocês fazerem? Vou pegar o César aqui, o César. Está aqui na minha frente, aqui, tela aberta. Vou pegar o César como exemplo. Se eu estivesse vendendo para o César agora, eu chegaria assim, ó, César, vamos analisar nós dois com calma o seguinte cenário. Tu pede a atenção dele. Vamos analisar juntos. Então, e fala de uma maneira diferente, pausada e efetiva. O que é uma maneira pausada e efetiva? Tu fala, tu muda o teu tom de voz, aí a gente vai lá na oratória, e fala mais ou menos assim, César, sempre chamar o nome, tá? César, se nós pararmos para analisar R$ 1.000 da tua fatura de energia e somarmos o último ano, as últimas 12 faturas, você literalmente rasgou R$ 12.000. Não fala para ele que ele pagou. Pagou, ele está acostumado. Rasgar dinheiro ninguém quer. Rasgar dinheiro ninguém quer. Usa essa expressão rasgar dinheiro. Olha o gatilho. Se nós voltarmos mais um ano, 2 anos, é R$ 24.000 que foram rasgados. Por que eu estou afirmando isso? Porque até então, você não tinha, você, César, Bottaro, né? Não tinha a oportunidade de instalar energia solar na tua casa para literalmente parar de rasgar dinheiro. E eu vou ir além, César. Continua com o meu raciocínio aqui. Você vai concordar comigo. Já planta na cabeça dele que ele vai concordar. No próximo mês, quando você for pagar a energia, novamente, se tu não tomar a decisão de realmente economizar mensalmente, e aí tu planta que ele vai economizar mensalmente. Olha só, estou criando um gatilho mental atrás do outro. Negativo e positivo. Tem mais isso, tá? Quando tu for pagar a próxima fatura de energia, tu vai lembrar dessa nossa conversa. Porque eu estou aqui te alertando. Eu estou te dando a oportunidade. Eu estou fazendo com que você esteja consciente que a partir de agora, todos os meses, quando você for pagar a sua fatura de energia, você está rasgando 10 notas de R$ 100. Vou ir além. É bom ou ruim rasgar 10 notas de R$ 100? Te imagina agora, aí usa a imaginação. Te imagina agora rasgando uma nota. É que no débito, é que quando a conta está no débito em conta, ninguém percebe, né? Se ele tem saldo. Entendeu? Mas assim, ó, pode até usar esse gatilho. Eu já vou abrir, Gustavo, só para não perder o raciocínio. Só que assim, ó, quando tu cria, olha só, eu criei uma dívida vitalícia para ele, eu falei normalmente. Ele entendeu, mas ele não teve dor. Aqui, o grande objetivo é fazer ele sentir dor. Fazendo o meu cliente sentir dor, que ele vai pagar a próxima fatura, se é R$ 1.000, ele vai rasgar 10 notas de R$ 100. Ah, não tem nota de R$ 100, pode ser 20 de 50 também. Também são R$ 1.000. Mas só que não perca a atenção do cliente. Dê tempo para ele assimilar. Quando você vai falar algo relevante, importante, o que é que tu precisa fazer? Reduz a tua velocidade de fala. Eu não sei se vocês perceberam, mas foi o que eu fiz aqui. Por que que eu fiz isso? Para que vocês pudessem acompanhar a minha linha de raciocínio. Outra questão, sempre dê pausas. Se vocês querem treinar, de fato, o nível de persuasão alta de vocês, treinem falas, anotem isso, tá? Isso é estudo científico. Isso eu não tirei da minha cabeça, não. Um bom orador, ele vai saber formar frases para dar pausas e gerar ênfase, gerar importância na fala dele, com até 7 palavras. Se vocês pararem para perceber, a grande maioria das minhas falas
tem até 7 palavras. Por quê? Porque eu treino. Estar aqui com vocês é mais uma maneira de treinar isso. E qual é o grande benefício de tudo isso? Eu consigo, tá, criar frases curtas que fixam. Frases longas dispersam. Frases longas são difíceis de captar a mensagem. Tá? Isso aí, ó, se vocês só anotarem isso e na hora de vender, vocês começarem a mudar esse posicionamento de vocês, de mapear frases curtas. No começo, vocês vão precisar treinar. Treinar, treinar, treinar. E aí, quando... Se imaginem vendendo, tá? Pode falar, Gustavo. Não, puxando só esse gancho aí, quando o muito integrador ele senta para apresentar a proposta, ele sai despejando um monte de informações, e quilowatt-hora, e quilowatt-pico, e inversor, e datasheet, e painel, e esse daqui é de tantos watts. Ele não está comprando, ele está comprando a redução na conta, ele não está comprando. Então, Orlando, termina aí, que eu quero falar sobre esse ponto que o Daniel Angel colocou. Tá, eu não vi aqui, eu não... Só para concluir, tá? Quando tu começa a causar dor no cliente, a dor, e tu vai perceber se ele realmente está contigo, tá? Tu precisa deixar espaço de tempo para ele falar. É muito ruim, até para mim aqui, ó, se eu falo muito tempo, é ruim, tá? Eu gosto muito quando as pessoas fazem perguntas e tudo mais. Eu sempre trato isso muito com o Gustavo, né? A gente já fez várias lives juntos, podcast e tudo mais. Saber fazer essa troca, esse bate e volta, né? De não somente uma pessoa estar falando. Senão parece aquele pastor, aquele padre tá lá e fica falando lá durante uma hora. No começo é legal, depois já parece que cansa. Não é à toa que as aulas que mais prendem a atenção, que mais ensinam, é até 45 minutos, e ainda tem um intervalo, no final das contas, 35, 40 minutos no máximo. Porque é o tempo máximo de uma atenção elevada. Então, se a gente ficar aqui 2 horas conversando, não vai adiantar muita coisa. Mas até 1 hora, que já está dando 1 hora, beleza. Entendeu? E para finalizar, tipo assim, a minha parte aqui, porque eu poderia, acho que a gente pode até fazer outro, Gustavo, é tu que manda no teu GZXcast aí, tá? Para quem gostou... Acho que vamos ter que fazer mais, hein, gente? Porque o que vocês acham? Coloquem ali no chat o que vocês acham. Chama o Orlando mais uma vez aqui. Será que vale a pena? Porque o que acontece, tá? Eu quero trazer um outro insight aqui para vocês. Porque eu treino muito vendedor, tá? Treino muito vendedor. Agora a gente entrou também no ramo de imóveis, eu vou trazer, eu prometi um case rápido aí, mas eu não vou entrar profundamente no case. Mas antes do case, tá? Eu tenho algumas anotações aqui que eu fiz, que eu quero ler, porque todo livro que eu leio, eu faço o resumo do livro com as minhas palavras, eu não copio nada do livro. E por que isso? Porque eu preciso entender ele para replicar com a minha visão, com o meu entendimento, tá? E tem algumas questões, assim, muito interessantes, tá? O último livro que eu li foi o livro A Única Coisa. Fenomenal. Anotem esse livro. Comprem esse livro. Está dentro do top 3 livros que eu já li. A Única Coisa é fenomenal. É o livro que, da primeira página à última página, eu não perdi o tesão em 1 minuto de ler esse livro. Tá? Eu estou lendo uma média de 1 livro por semana, para ter noção. Tá? Então, assim... E por que eu estou colocando tudo isso, tá? Porque o vendedor que se preza, ele não vai querer ficar só em técnicas de fechamento e venda. É muito mais do que isso. E aqui eu tenho algumas observações, tá? Preste atenção no que eu vou ler agora. Eu acho isso aqui fenomenal. As pessoas não decidem seu futuro. As pessoas decidem sobre seus hábitos, que se tornam a sua rotina, que decidem o seu futuro. Olha que importante isso aqui, tá? Por que eu estou colocando isso? Primeiro ponto aqui. A nossa rotina é feita
por aquelas ações, e é mais do que 95% das nossas ações diárias, é aquilo que está no nosso subconsciente. O livro O Poder do Subconsciente também não tem que ler, tá? Por quê? Por quê? A gente acorda do mesmo jeito, come do mesmo jeito, se veste do mesmo jeito, arruma o cabelo do mesmo jeito. Nós estamos vivendo no modo automático. Qual é a grande sacada? O grande diferencial é a pessoa saber que ela precisa sair do modo automático e buscar coisas diferentes. Mas eu não tenho o hábito de ler. Vai criar o hábito de ler se tu quer melhorar de vida. Porque o conhecimento leva a um outro nível. Só que o conhecimento aplicado. Só conhecimento é obesidade intelectual. Eu sou um cara puto inteligente, mas eu não executo nada com essa minha inteligência. É como se eu fosse burro. Entendeu? Sim. É mais ou menos isso. Outro fator, continuando aqui. O seu sucesso é o resultado dos seus hábitos. Daquilo que você faz repetidamente, todos os dias. Por este motivo, seja altamente criterioso e seletivo com seus hábitos. Querendo ou não, nossos hábitos vão definir quem nós realmente somos. Estou falando de hábitos. Então, assim, se eu tenho o hábito de estudar, se eu tenho o hábito... Vocês estão aqui, ó, e não saíram. Deu 8 horas. 27 pessoas, né? Vamos dizer aí, 25 que não são da equipe. Não, aqui. Isso, para mim, é muito importante. Vocês abriram mão de estar fazendo outra coisa, de estar trabalhando, de repente estar na empresa... Estão buscando conhecimento. E eu vejo pessoas aqui, ó, eu tenho 45, mas tem pessoas que eu vejo aí pela fisionomia de 50 e mais de 50. Isso, para mim, ó, parabéns, porque tem muita gente com 40 que acha que já sabe tudo, meu amigo. Com 45 e acha que já sabe tudo. Esse cara tá fadado. Esse cara tá fadado, tá? Outra coisa que eu quero destacar aqui para vocês, ó. Não precisa levantar a mão, quero que vocês reflitam, tá? Quem aqui usa um bom CRM e mais, através desse CRM, consegue montar um planejamento semanal que aumente a tua produtividade? Ó, a Gesix eu sei que usa e sabe usar muito bem. Porém, aqui tem um dado muito importante para vocês. E aí eu vou direto para o case. Existe um estudo, eu acho que dentro da Única Coisa também aparece. Eu já li esse estudo em uns 3 livros diferentes, tá? 28% do dia de uma pessoa geralmente é desperdiçada. É o mínimo, é 28% ou mais. Tem pessoas que é 40%, 50%. Mas vamos pegar e vamos arredondar 1/3. 1/3. Se eu trabalho 8, 9 horas, sei lá, 3 horas de improdutividade. Porque a pessoa não teve o capricho de organizar a sua agenda, de fazer um planejamento da sua semana e do seu dia. Quem é que está perdendo com tudo isso? É quem é o improdutivo, quem é aquela pessoa que não sabe conduzir o seu dia. Anotem uma coisa que eu vou falar agora para vocês. Blocos de tarefas. Como assim? Eu estou prestando uma consultoria aqui numa imobiliária. E a gente tem software também para imobiliária, assim como a gente tem também da GD Place lá. E a GD Place vai ter o lançamento de um CRM, algo bem legal agora, esse mês. E aí eu vou ter uma série de aulas lá para... E aí, Gustavo, acho que a gente pode usar o teu alcance para trazer essa galera só para aprender sobre CRM, como realmente se tornar mais produtivo. Mais dinheiro no bolso. Posso dar um spoiler aqui? Pode. Estamos em pleno desenvolvimento de um e-book, que vai ser breve, eu acredito que no máximo umas 15 páginas. Daiana, eu e o nosso marketing, o Mateuzinho, a gente está redigindo e vamos também criar pequenos vídeos de 10, 15 minutos para pontuar alguns assuntos ali dentro do e-book. Então, vai ter o link dentro do e-book para ir lá no vídeo e entender melhor. E a gente vai abordar justamente todo pré-vendas, qualificação, o atendimento dentro do CRM, follow-up e tal, porque isso
é o que está sendo decisor no sucesso do integrador que está vendendo aí 10, 15, 25 sistemas mês. Ele tem CRM e ele faz acompanhamento dos números. É isso. Números. Né? Posso puxar o gancho aqui do Daniel, que colocou ali agora há pouco? Talvez Pode. algum insight aqui, tá? O mercado, como a Dayana colocou logo abaixo ali agora, ele é competitivo, a gente tem que cada vez mais agregar valor. Primeira coisa que eu faria, isso, Gustavo, tá? Eu tentaria entender, principalmente, ele está no litoral norte. Ele está no litoral norte, nós sabemos que tem inúmeros condomínios de alto padrão. Esse pessoal compra valor, tá? Ele não compra só preço. Então, eu sei que o cara tem um veículo elétrico. Ele comprou um BYD ou qualquer outro veículo elétrico e ele ganhou de brinde lá o carregador de 7 kW, que leva a noite toda para carregar. Poxa, mas se tu tem no portfólio já o carregador rápido, de maior potência, tu pode levar essa instalação elétrica para ele, você pode vender esse produto para ele. Você pode ser parceiro de algumas lojas de mobilidade elétrica, com patinete elétrico e tudo mais, que vai poder circular dentro do condomínio ou fora, para filho, para ele mesmo, para a esposa, para levar a criança na escola e tal, enfim, tá? Dentro do portfólio. Você pode levar uma tecnologia segura, e aí eu vou entrar no gatilho da perda, da dor, da segurança. Ninguém quer colocar sua família em risco. Ninguém. Vai proteger, primeira coisa, vai proteger. E aí você pode acionar esse gatilho da dor, da perda e da falta de segurança, que é instalar de qualquer jeito, comprar pelo preço, pode te trazer duas consequências. Uma delas é um problema técnico que a reforma desse sistema pode custar de 20% a 30% do valor da compra. O cara vendeu uma tecnologia errada, vai ter que trocar. Pegou fogo, o cara vai ter que queimou o inversor, o cara vai... por incompetência técnica, não seguiu o projeto, foi instalado de qualquer jeito, que é o que muito acontece, poucos pedem o projeto para a GSIX para ir a campo amanhã instalar, poucos pedem, ou seja, o que a GSIX entende? Está instalando da cabeça. Uma coisa é o que está projetado e homologado, outra coisa é o que instalou, por isso que a gente não assina RT de execução. Não tem como a gente se responsabilizar por algo que a gente não faz. Então, a tua equipe técnica precisa, já vou puxar esse gancho aqui, precisa ler o projeto para amanhã fazer a obra, ou depois de amanhã, tem que ler o projeto, tirar as dúvidas com a engenharia se tiver, e aí sim vai para a obra, tá? Então, uma instalação mal feita pode trazer um dano material. Essa empresa não vai querer, muitas vezes, ressarcir, porque a garantia não vai ser paga, foi um erro técnico. Muitas das distribuidoras estão pedindo fotos e vídeos, o projeto, querendo ver como se está atendendo manuais de instalação, as boas práticas que estão, inclusive, sendo pedidas nas NBRs. Não tá, não vão pagar garantia. Você vai correr esse risco? Cara, não é por nada, aí mais um gatilho, já somei o terceiro aqui. Mais um gatilho. Muitas empresas estão saindo do mercado. Por quê? Instalaram de qualquer jeito, muito problema de pós-vendas, estão devendo para muita gente e saíram do mercado. O teu problema técnico agora vai custar de 20% a 30% para você reparar ele, arrumar ele, para poder produzir o que você precisa. Ponto segurança. O terceiro e mais importante. Segurança. Você tem que comprar a tecnologia mais adequada para a tua situação. Esse inversor string não é o mais seguro para a sua situação, por dois motivos. Uma, você tem muito sombreamento na sua casa, eu já sobrevoei, ou eu já vi pelo Google, enfim, eu já vi que tem muito sombreamento, não é o ideal, você tem muitas inclinações. O inversor string você não vai conseguir fazer exatamente a quantidade de painéis em uma string, o respeito aos MPPTs, o ângulo e a quantidade de módulos por string. Você também tem sombreamento que está pegando nessa string, vai ser improdutivo e vai ter
problema ali elétrico que eu não vou entrar no mérito, né? Obviamente que eu estou falando isso para ele, eu não vou poder entrar nesse mérito técnico, porque você não é da área, você é leigo, mas não é o recomendável. O recomendável para ti aqui seria microinversores, que é o que eu estou colocando na minha proposta. Outra, você vai ter a maior segurança. Toda a elétrica vai estar lá no telhado. Você não vai ter questão elétrica acessível às pessoas aqui na tua casa, e você não vai ter a questão da estética na parede aqui, para você também é muito importante. A tua casa é linda, maravilhosa, tu não vai ter esse problema estético aqui na tua garagem, na área de serviço, vai estar tudo lá no telhado. Gente, tem inúmeras formas de eu agregar valor. Passar segurança familiar é uma. Mostrar que ele vai perder dinheiro reparando uma compra errada, anote aí, uma compra errada vai encarecer o investimento. Isso pode acontecer em 6 meses, 1 ano, 2 anos, 2 meses, o cara vai vazar. Quem te vendeu vai sumir. Você tem que entender quem é que está te ofertando esse preço maravilhoso, porque milagre não tem. Um outro ponto que eu quero colocar aqui, importantíssimo. Tem empresas integradoras, e talvez você seja uma delas, e uma vez por semana, ou a cada 15 dias, você pega pessoas do teu time, ou conhecidos, para fazer pesquisa de preço, de pedir proposta de outras empresas no mercado, na tua cidade, na tua volta. Tem gente que faz isso. O mercado faz isso. Não é só o solar, gente. O dentista faz isso. Várias áreas fazem isso. Pesquisa de preço. Simplesmente isso. Ou tu acha que um mercadista não vai dar uma voltinha, uma circulada no concorrente dele da cidade para avaliar? Ou você acha que não tem comprador ou gente que trabalha com precificação dentro do mercado, não fica circulando dentro dos mercados? Claro que fica. Você vê que é tudo meio que equiparado. E olha quantas marcas de supermercado tem hoje nas cidades. E todo mundo ganhando dinheiro. Mas então, outro dia, por que eu estou falando isso? Porque chegou o integrador não querendo abrir mão de uma margem de 30% líquida. Rapaz, tu nunca vai vender a tua proposta. Primeiro, tu tem que saber onde o mercado se encontra, qual é a média de preço de mercado nesse ticket de potência que tu está vendendo. Ah, a média é 35 mil reais. Por que a minha está 48? Tu nunca vai vender. Aterriza? Vamos lá, aterriza. Onde é que eu estou torrando dinheiro na minha empresa? Vai ter que otimizar. O teu custo empresa está muito alto? Vai ter que dar uma baixadinha. E aí? Às vezes o cara não quer abrir mão. Ele não quer abrir mão da margem porque está cobrindo custos desnecessários. Mas será que não tem como fazer mais com menos? Esse é o nosso trabalho aqui dentro da GZICS todos os dias. Fazer mais com menos. Tanto é que a gente tirou o podcast, que é um custo bem alto, e tempo, que vai trazer o mesmo público e conseguirmos potencializar isso para o Brasil todo através do café, que é aqui online. Entendeu? Fazer mais com menos. Esse foi o desafio para 2025 na GZICS. Tiramos o GZICS Cast, segunda temporada, talvez ele volte o ano que vem, e colocamos o Café com o Integrador, que está indo muito bem, obrigado. E parabéns para você que está aqui e está tentando pegar informações para melhorar a tua operação. Então, assim, gente, respondendo ali, concluindo ao Daniel, que colocou aqui no chat, tá? Nós, mais do que nunca, precisamos agregar valor, levar mais produtos e soluções ao cliente, seja um cliente industrial, a gente tem que entender um pouquinho de Mercado Livre, de créditos de energia que ele possa receber, de ser o cara que está num apartamento e não, a concessionária deu inversão de fluxo e não consegue fazer o autoconsumo remoto, reprovou. Eu vou ter que tirar essa beneficiária, que é o apartamento. Eu vou ter que colocar um fast track para conseguir aprovar, ou um zero grid. Eu não vou conseguir mandar créditos. Tá, mas será que lá no apartamento ele não pode receber energia de uma gestora que ganhe 10, 15, 20% de desconto? Poxa, já é um ganho. Ele não está investindo em nada para ter esse desconto. Por que ele vai negar? Você está levando soluções. Tá certo?
Vai ficar gravado, a gente vai colocar aqui no YouTube, tá? Só tem uma última perguntinha, dá para ser. Para depois você importante. repassar isso tudo, tá? Porque só um pouquinho, Daiana. Tá. Só para concluir aqui, eu falei muito mais do que 7 palavras sem pausar. Aprendi essa hoje, viu? Eu vou ter que treinar. E vai ficar gravado. Então, depois você vai lá no YouTube, vai assistir com mais gente lá do teu time que não participou e tal. Aí você coloca, em vez da velocidade 1, que é o padrão, bota 0,5. Tá? Mas vai de novo. Isso que eu coloquei em resposta ao Daniel, nosso cliente aqui do Litoral. Se não vender valor, se não entrar no gatilho, seja, gente, ele manda por... é por WhatsApp que mandei a proposta. Uma mensagem de 30 segundos no WhatsApp, bem feita, por áudio, você consegue colocar vários gatos no telhado. Uhum. E aí, acionar gatilhos. E aí, você vai promover o quê? A visita técnica. Que na visita você vai dar o show. Na visita, você vai conseguir agregar muito mais valor de tudo que eu falei aqui. Porque lá você vai ver a casa ou a empresa, a situação de telhado, o padrão de entrada. Aí lá é a hora de dar o show. Aí a credibilidade. Você vai trabalhar o relacionamento, que você não conhece essa pessoa, vai tentar, mas você vai passar credibilidade. Não é aquele cidadão que está torrando o preço ou nem sabe precificar que vai levar a tua proposta, porque você encantou o cliente. Tá? Daiana, vai lá. Não, Logo era vamos isso mesmo. concluir. Era isso mesmo. Tem uma perguntinha aqui, acho que do Carlos, né? Bom tempo. Ele queria uma dica para um cliente que não quer agendar. Eu me lembro que a Ruth falou isso na última vez, então é uma coisa recorrente também, né? Os clientes não estão querendo agendar um encontro pessoal para levar a proposta, querem receber por WhatsApp. Então, o Carlos, né, a Ruth na outra semana, no outro café, o que fazer, como convencer o cliente a essa reunião? Para vocês dois, para o Orlando e para o Gustavo. Rapidinho para a gente finalizar. Aqui eu vou dar uma sugestão minha, tá? Já é o primeiro momento que tu precisa saber criar valor, tá? Sempre é importante um vendedor aprender a fazer analogias, tá? Citar outros exemplos aqui, tipo, analogia de um exemplo conhecido, eu diria assim. Se ele pede pelo WhatsApp, diz assim, ó, o que eu faria, o que eu diria, tá? Primeiro, responderia para ele, diz, ó, trata-se de um equipamento que eu preciso cuidar da segurança, cuidar da instalação, cuidar da estética, e como não é um equipamento que custa 500, 600 reais, ele custa bem mais do que isso, eu preciso ter a certeza de estar colocando em suas mãos a melhor condição comercial, melhor produto, melhor preço, dentro da melhor condição, que o teu local, inclusive, vai ser decisivo para que essa proposta realmente seja a melhor proposta para a tua situação. Tipo, tu já cria valor ali. Eu não posso simplesmente gerar uma proposta por gerar, porque aí eu posso estar ou cobrando em excesso, ou muitas vezes precificando o meu produto abaixo do que realmente eu precisaria fazer diante do teu cenário. Ou te colocando em risco com determinada tecnologia que não é adequada para a tua situação. Isso, foi o que tu já mencionou. Mas assim, se o cliente realmente não quer entender isso, talvez ele não seja o teu cliente, tá? Essa é uma das coisas mais difíceis para uma pessoa, para um vendedor entender, tá? E lembra que eu prometi um case rapidinho, em 2 minutos eu vou traduzir aqui. Eu comecei um trabalho em janeiro, numa imobiliária. 4 corretores, hoje são 5, tá? O 5º ainda não vendeu nada. Janeiro, 1.400.000 de venda. Fevereiro, 1.600.000. Março, 1.600.000. Abril, 4.130.000. Tá? O porquê desse salto? Janeiro, treinamento de venda e organização de processo. Fevereiro, lapidação do processo e obrigatoriedade de uso do CRM. Março, botando a faca no pescoço dos corretores,
ou faz ou está fora. Chegamos a esse ponto, tá? Só que o reflexo de abril começou a nascer, de fato, lá em janeiro, aumentou em fevereiro e aumentou ainda mais em março. O nosso software hoje, o software é totalmente diferente da GD Place, ele mapeia até o status do CRM para dizer, né, para o gestor, inclusive para mim, que eu avalio isso toda semana, diariamente, inclusive, para entender se eles estão fazendo o fluxo. Duas etapas principais. A qualificação. É fundamental saber qualificar o lead. Aí nós colocamos já a inteligência artificial, com a ajuda, inclusive, do Matheus, para acelerar o primeiro atendimento. Depois, entra a SDR da mesma forma, para qualificar ainda mais, e aí vai pãozinho quente para o corretor. Só que o corretor teve que se adaptar a um novo jeito de atender. Onde é que eu quero chegar de novo? Lembra dos 28%, de 1/3 de falta de produtividade? Acabou a improdutividade. O corretor queria começar a trabalhar às 9 horas da manhã, 9h30, 10 horas. Não. Quer trabalhar aqui? Vai começar às 8 horas. Ah, mas como é que tu vai exigir que eu comece aqui às 8 horas? É porque eu sou MEI lá, eu tenho meu CNPJ. Eu não devo satisfação de horário. Não, mas agora deve. Eu criei uma briga, um caos, eu criei um caos lá. Sabe por quê? A pergunta que eu fiz é o seguinte: quer vender bem? Vamos ser produtivo? Primeiro ser produtivo para depois vender bem? E aí eu tenho um dado, e esse dado, amanhã eu tenho uma reunião lá, presencial, que é o seguinte: o mesmo corretor que não vendeu nada, 0, janeiro, fevereiro e março, vendeu 6 imóveis em abril. Eita! 6. Aí teve um vendedor novo, eu chamo de vendedor, que é um corretor que entrou em fevereiro, tá? TI de banco. O cara nunca vendeu na vida. Vendeu 2 imóveis. No mês de março, não vendeu esse mês, mas eu acredito que seja um dos melhores vendedores no mês de maio agora. Então, onde é que eu quero chegar com essa minha fala, pegando até um exemplo do setor de imóveis? Eles foram forçados, de fato, a mudar o perfil. Teve horas que, como treinador de vendas, eu vou dar essa palavra aqui como mentor de vendas, não importa. Eu tive que ir lá, bater na mesa, dar nas costas dos caras, literalmente, como se diz assim, como se fosse um soldado da rua, dar uma chicotada nas costas do cara, depois eu ia lá agradar ele de novo, porque eu não podia perder ele também. Quando começou um corretor, outro corretor, tá dando certo, porque eu preciso medir o nível de negociação que ele começou a abrir. Isso só dentro de um CRM. E eu vou dar aula sobre isso, tá, pessoal? A gente pode até, de repente, trocar uma ideia bem legal sobre isso, já que tu tá fazendo teu e-book aí. Sabia do e-book. Por quê? Se eu qualifico, se eu sei como é que estão caminhando as minhas propostas comerciais, se eu sei como é que estão caminhando, né? Onde é que está o meu cliente na trajetória, na jornada de fechamento, eu sei como agir. O problema das vendas, muitas vezes, está nos gestores, porque eles não têm as informações corretas para agir de forma correta. Ou seja, mais importante do que eu trabalhar incessantemente, diariamente, é trabalhar fazendo a coisa que gera produtividade. É trabalhar com dados reais e efetivos que vão fazer com que eu ajude a minha equipe a vender mais. Quando eu falo em planejamento semanal, é eu já saber na semana que vem o que eu tenho que fazer, agendamentos. Eu não estou dizendo que eu preciso preencher o meu dia, mas pelo menos ter 1, 2, 3 agendas que eu sei hoje já que eu tenho para atender, e eu consigo me organizar para que eu não atrapalhe a minha agenda. Se eu sou um vendedor externo, eu sei que eu tenho que considerar até o deslocamento. Então, tome cuidado com isso para não chegar atrasado. Cumpram o seu horário. De fato, não só com o cliente, mas é com vocês mesmos. Tá? Tipo, tem uma fala bem interessante, que é a seguinte. Eu acho que está no livro A Única Coisa, tá? Eu vou aprender cada vez mais. Ok.
Cumprem uma agenda com vocês mesmos. Eu vou ler todo dia, sei lá, às 6 horas da manhã, durante 20 minutos. Marquem isso na agenda. Façam disso um compromisso com vocês mesmos. E detalhe, não cheguem atrasados e não faltem. É um compromisso pessoal, gente. Às vezes a gente fala em marcar um horário, tem que ter alguém para... Não, marcar um horário é com a gente. A gente precisa pensar diferente sobre isso, entendeu? Então, assim, ó, são questões que a gente realmente precisa levar muito em consideração. Então, organizem a vida de vocês, peguem esse insight do setor imobiliário, levem para dentro da empresa de vocês, organizem processo, organizem a agenda, estudem, tragam insight. Eu não conheço, né, a grande maioria de vocês, mas quem é gestor, traz o vendedor para um ambiente desse aqui. Ele tem que criar insights. Às vezes, o gestor, o dono da empresa vai lá e fala, parece que não tem tanto poder, tanta força, do que uma pessoa que vem de fora, que às vezes a pessoa nunca viu, né? Então, o Gustavo, o que o Gustavo está fazendo, essa iniciativa do Gustavo, ela é maravilhosa porque é conhecimento, é algo para vocês, que quem teve a felicidade e o capricho de anotar para reler depois, não é só anotar e jogar fora, anotar para reler, para fazer de novo esse momento, eu diria assim, voltar, né, na cabeça da gente. Porque a gente só grava quando a gente repete várias vezes a mesma coisa. Né, a repetição, tá? E coloca em prática, né? Esse seria a minha orientação, né? Eu diria assim, no dia de hoje. Tem mais coisas aqui, a gente poderia seguir, mas eu já estou feliz por isso, né? Então, se eu puder deixar um recado para vocês, organizem a vida de vocês, organizem a agenda de vocês, estudem cada vez mais, porque o resultado, o dinheiro, a venda, vem depois de vocês organizar a vida de vocês. Vem depois de vocês estar bem preparado. Perfeito. O universo nunca vai funcionar, tá? Perfeito. Muito bom, Orlando. Manda ver. Agradeço demais pela tua presença aí. Né? Tem alguns cafés que a gente vai fazer somente o pessoal de casa, tem outros que eu vou trazer um convidado. E para que esse network aqui, ele se enriqueça, de fato, que consiga a gente levar informações, insights, trocar essa experiência, que muita porrada a gente também já tomou nesses 10 anos de negócio no solar. Então, o nosso cliente, ele só vai mandar mais projetos para nós se a gente colocar dinheiro no bolso dele. Essa é a ideia, tá, Orlando? E eu acho que isso também, tu vai para a imobiliária, tu vai para tuas consultorias dessa forma também. Ele vai manter a consultoria contigo se tiver entrando dinheiro no bolso. Ah, com certeza. Se não deu resultado, cara, eu vou fazer com mais baratinho, o cara que só faz ali, homologa, entendeu? Agora, será que eu vou conseguir vender nesse caso? O cara não conseguiu me dar uma estratégia para eu conseguir vender aqui e aprovar esse projeto. E aí, eu estou em cima do muro. O cara só faz AutoCAD e manda a documentação para a concessionária. E aí, está agregando como? Então, em todos os nossos negócios, nós precisamos saber agregar valor. E isso está para todo mundo aqui. Agradeço. Vamos encerrar aqui, já quase 8h30. Todo mundo tem seus compromissos, agradeço demais a presença de todos. Logo mais aí, durante a semana, a gente vai colocar no YouTube esse episódio e assista novamente, gente. Pegue e faça o seguinte, coloque na sala de reuniões da tua empresa o teu time comercial. É 1 hora. É 1 hora. Coloque essa galera para ouvir e anotar e no final vocês discutam o que foi os insights, as formas de fazer negócio, entendeu? Vender. Outro dia a gente pegou aqui uma fala do Flávio Augusto de uns 3, 4 minutos, que ele deu uma aula ali sobre empresa, vendas e tal, o negócio em si, que eu, o Rafa e a Dayana sentamos e a gente discutiu esse negócio. A gente foi pausando e foi colocando como é que eu consigo fidelizar melhor, como é que eu consigo engajar melhor, como é que eu consigo... Poxa, o cara deu uma aula. Então, a gente vai pegando esses insights e vai melhorando a cada dia. Esse café com o integrador é para ser uma fonte com esse propósito, tá certo? Tenham aí um bom dia, uma ótima semana, um ótimo mês de maio. Fiquem com Deus. E no que precisar, a GESIC está aqui para te ajudar.
Tá certo? Forte abraço. Valeu, pessoal. Tchau, pessoal. Bom dia, bom trabalho. Até mais.